Vamos ler juntos esse texto, que vai servir de base para a nossa meditação nesta noite. Nós vamos passear um pouquinho em pelo menos 2 capítulos de Efésios, mas eu quero usar como base o verso 15 do capítulo 5 de Efésios. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler juntos este texto. Efésios capítulo 5, verso 15. Leiamos juntos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, vivemos dias difíceis. Vivemos dias onde o mundo praticamente está virando o rosto para Ti. Um desafio muito grande é ser cristão no mundo de hoje. Mas queremos, Senhor Deus, nesta noite, publicar diante da Tua igreja, diante do Senhor, que somos Teus filhos, que somos Teus servos, e queremos ser alimentados pela Tua palavra para podermos representá-lo bem neste mundo. Fala conosco neste instante, Pai, em nome do Senhor Jesus. Usa o Teu Espírito para acalmar nossa mente e o nosso coração e prestar atenção naquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é mudar ou desenvolver uma mudança na sua vida. Nós nos acostumamos a viver de certa maneira e não percebemos que muitas vezes, nesse costume de vivência, cometemos alguns erros, inclusive erros que nos afastam de Deus e da comunhão com Ele. Mas isso não quer dizer que as pessoas não queiram mudar, não tenham o propósito de melhorar de vida. Basta olhar para ao seu redor. Quantas pessoas você conhece, querido, que estão insatisfeitas com alguma coisa na sua vida? Quantas? Quantas pessoas você conhece que tentam mudar as coisas, que tentam mudar a cor do cabelo, que tentam mudar o emprego, que mudam até de cidade às vezes para ver se melhora, pensando que tudo isso vai resolver os seus problemas? Além desses tipos de coisas, quantas pessoas você conhece que querem mudar algo substancial em suas vidas, como melhorar a sua atitude ou gastar mais tempo de qualidade com seus entes queridos, com a sua família? Quantas você conhece que pensam assim? Mesmo com a melhor das intenções que sai do nosso coração, a mudança foge do nosso alcance. Ela foge de nós muitas vezes. Isso porque quando se trata de mudança verdadeira, positiva e duradoura, o único roteiro certo a seguir é o de Deus. É o de Deus. E o seu propósito para as nossas vidas. Você conhece o propósito de Deus para a sua vida? Você tem seguido aquele propósito que Deus colocou no seu coração? Contudo, aqui está a parte mais surpreendente desta situação. Se você está entendendo isso, a necessidade de mudar de vida, então Deus está lhe convidando para mudar a sua vida de uma maneira incrível. Incrível. Como podemos conseguir fazer essas mudanças? Ou como podemos ver essas mudanças sendo realizadas em nossa vida? Ouvindo a Deus, que quer proporcionar a mim e a você
a oportunidade de descobrir um novo rumo na vida e seguir a Ele, a Deus. Deus quer que você mude e comece a viver no caminho dele, querido. Ele nos revela aqui em Efésios, nesta carta que o apóstolo escreve, ele nos revela pelo menos 6 maneiras ou 6 passos essenciais para ajudá-lo a começar a seguir em frente nesta nova caminhada com Cristo. Mas todos eles, preste atenção, todos eles exigem atitudes determinadas e profunda reflexão nossa, e reflexão imediata. Nós temos que parar agora e refletir sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, os anima a caminharem sabiamente em suas vidas, aproveitando ao máximo cada oportunidade que nos é apresentada, que é apresentada a eles. Ele traz à nossa memória que devemos agir de forma prudente, pois nossos dias são maus. É o que diz o texto que lemos. Agir prudentemente neste mundo significa, acima de tudo, buscar sempre a vontade de Deus para a nossa vida. Paulo chama a nossa atenção aqui para que vivamos neste mundo de forma consciente e responsável, na presença de Deus e também na presença dos homens. É assim que Deus quer que vivamos nesse mundo, caminhando nos propósitos dele, caminhando nos propósitos de Deus. É o tema que nós sugerimos nesta noite, que a palavra de Deus nos traz ao coração, caminhando nos propósitos de Deus. Você tem caminhado nos propósitos que Deus tem para a tua vida? Aliás, você sabe quais são os propósitos que Deus tem para você? Você que nos ouve, sabe? Como caminhar nos propósitos de Deus? Como caminhar nos propósitos de Deus? Em primeiro lugar, Paulo mostra, logo no verso 15 que lemos, que devemos agir prudentemente, sabendo onde estou indo ou para onde estou caminhando. O primeiro passo aqui para uma mudança significativa na vida é: devemos andar prudentemente. Paulo escreve no texto que lemos: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Parafraseando aqui o texto que Paulo escreve, nós diríamos assim: não andar em zigue-zague, não andar à deriva como um barco que não sabe, não tem rumo, não caminhar a esmo pela vida. Ele diz que devemos andar com propósito, com determinação, propósito aqui com planejamento de vida. A palavra prudentemente aqui nesse texto é uma palavra que comumente nós não usamos na nossa linguagem do dia a dia. Você já falou isso para alguém? Você lembra de ter dito essa palavra? Ora, seja prudente, ande de maneira prudente. É difícil a gente ouvir na nossa língua portuguesa alguém falando assim, não é? É difícil. Por isso, precisamos observar o que ela significa nesse texto, porque Paulo está falando aqui prudentemente. E não é uma palavra que usamos com frequência, por isso pode ser difícil de entender o que Paulo estava dizendo ou querendo dizer aqui. A palavra grega aqui denota um termo contábil, de contabilidade, referindo-se à precisão e à contagem acurada, aquela contagem minuciosa. Sabe quando você conta uma coisa, não tenho certeza, vou contar de novo. E conta de maneira bem calma, cautelosa, olhando com calma, um por um, até você falar, está certo. É isso que Paulo está dizendo. Quando você caminhar na vida, meça seus passos. Olhe para onde você está andando. Observe o que está à tua frente. O que vem pela frente também, não só o que está, mas o que vem pela frente, né? A palavra denota isso. E tudo diz respeito a termos certeza de andarmos, de vivermos
com movimentos precisos e calculados, medidos, planejados. Nós não temos esse hábito, né? Desde pequeno a gente não aprende, na nossa cultura, nós não temos esse hábito de planejar a vida, não é? Muitas vezes a gente vai para a escola, estuda, vai pensando no que fazer, começa a trabalhar, de repente não dá certo a faculdade, vai trabalhar, e não dá certo, para o trabalho, enfim, nós vamos vivendo conforme é possível. Mas seria tão ótimo, tão bom, tão perfeito, se cada um de nós pudesse planejar de fato cada passo que damos na vida. Andar é algo muito bom. Eu ando o dia inteiro aqui nessa cidade, de um projeto para o outro, aqui, como é pertinho aqui os projetos nossos da EB, eu caminho de um, caminho no outro, eu ando bastante. Andar a pé é algo que todos nós fazemos diariamente, pouco ou muito, você anda, você caminha. Agora, pense comigo assim, é fácil andar no escuro? É fácil você caminhar quando você não vê nada na sua frente, só vê escuridão? Você se arrisca a dar um passo, sem saber no que você vai pisar, onde o seu pé vai chegar? É difícil, é complicado isso, não é? Andar assim não é fácil. Imagine a vida de um cego, não é? Nós temos nos nossos projetos, muitos deles. Doamos bengalinhas para eles andarem na rua, para serem identificados, não é? Tem pouca identificação na rua, infelizmente, na nossa cidade ainda, para os cegos. Eles precisam muito do apoio das pessoas, dos sons. Inauguraram agora, recentemente, lá no centro, se você passar pela Xavier de Toledo ali, e apertar aquele sinal de pedestre, interessante isso, ele fala com você, ele fala, tem uma voz ali. Aguarde 3 segundos para o sinal fechar. Aguarde que o sinal vai abrir. Ele fala, isso não é à toa. Isso é para ajudar estas pessoas a caminharem de maneira um pouco mais segura nas ruas de São Paulo. A palavra então aqui, ela denota firmeza, planejamento. E andar sem planejamento é andar no escuro. É andar sem perspectiva. Preste atenção nisso, querido. Agora pense, neste mundo que vivemos, se é difícil andar no escuro, pense no mundo que vivemos hoje em termos espirituais. Esse é um mundo obscuro. As pessoas que não têm Deus no coração, que não têm Jesus no coração, estão cegas, andam na escuridão. Preste atenção nisso. Paulo está nos advertindo aqui para não andarmos sem rumo neste mundo, esse mundo escuro. Temos de prestar atenção e manter o foco no que estamos fazendo e aonde queremos chegar. Um pouco antes, Paulo escreve, no versículo 8 desse mesmo capítulo, Paulo escreveu assim: outrora éreis trevas. Outrora éreis trevas. Mas ele termina o texto dizendo: agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Olha lá, pois outrora éreis trevas, porém agora sois no Senhor, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Antes de Deus começar a trabalhar conosco, antes de Deus nos chamar, nos tirar das trevas, nos tirar do pecado, da vida do mundo, nós caminhávamos na cegueira, e ainda caminham muitos na cegueira, mas Deus, com a sua misericórdia, e Paulo aqui conclui o pensamento nesse versículo, dizendo com exatidão: transforma-nos em filhos da luz. Filhos da luz. Então precisamos nos fazer um importante questionamento neste momento. Você já parou para pensar assim? Eu ainda estou apenas perambulando no mundo aí, tropeçando na escuridão?
Ou eu estou andando prudentemente, sabiamente, como um filho da luz? Você é filho da luz? Ou você anda como um cego nas trevas? Preste atenção, querido. Em suma, este primeiro passo que Paulo nos ensina é que devemos ter coragem de começar a mudar nossas vidas e andar prudentemente, ou seja, viver com propósito, permitir que Deus guie e ilumine os nossos passos. O Senhor tem iluminado e guiado os seus passos, querido. Você sente isso? Você sente que o Senhor ilumina e guia os seus passos? Como caminhar nos propósitos de Deus? Andar de maneira prudente. Mas também, em segundo lugar, devo andar como filhos da luz. Filhos da luz. Então, como podemos andar como filhos da luz? Fazendo isso, ao ter o propósito e direção de Deus em nossas vidas. E garantindo que ambos, a prudência e a luz, façam parte dos nossos objetivos pessoais. Quando aprendemos a andar prudentemente, planejadamente, observamos que isso tem a ver com nossos hábitos e ações cotidianas sendo transformados, sendo corrigidos. Tudo diz respeito a como vivemos no nosso dia a dia, na nossa vida. Provérbios 14:15 fala assim: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente, planejador, aquele que caminha com cautela, vê bem onde pisa, sabe onde vai pisar. Até que Deus comece a trabalhar conosco, então, não estamos preocupados. O homem sem Deus, ele não está preocupado onde ele está pisando, onde ele está andando, onde ele está caminhando, ou como está andando. Mas a partir do momento que Deus trabalha no nosso coração, nos chama, nos resgata da morte eterna, as pessoas que Deus está chamando, no entanto, devem viver e andar com propósito e precisão. Através do profeta Jeremias, Deus nos diz que devemos ter um rumo na vida. Você já determinou o rumo para a sua vida? O homem é incapaz de traçar um rumo de sua vida. Eu sei que o homem não pode planejar seu futuro, diz Jeremias. Nós não temos condições de planejar nada. Tudo que planejamos dá errado, muitas vezes, na maioria das vezes, principalmente quando planejamos sem Deus, quando não questionamos e não perguntamos a Deus: Senhor, é a tua vontade que isso aconteça na minha vida? Mostra para mim, Senhor. Senão eu prefiro não fazer. O feito nos ensina que se contarmos apenas com as nossas próprias decisões, com o nosso próprio raciocínio e lógica, ficaremos em apuros. Ficaremos em apuros. Por isso que muitas vezes vemos fracassar nossos esforços sinceros para mudar. Por quê? Porque Deus não faz parte do nosso plano. Deus precisa fazer parte do nosso plano. Ele precisa ser o primeiro a ser consultado. Quero mudar de casa, Senhor. Preciso mudar de casa, Senhor. E aí, como é que eu vou fazer? Me mostra, Pai. Me dá direção. Põe o teu Espírito diante de mim para que Ele me guie, me conduza. É assim que tem que ser, querido. Muitas vezes nós não fazemos isso e quebramos a cara por conta dessa situação. Se você pensa seriamente, se você já pensou ou pensa em mudar de vida, servir a Deus, porque Deus faz parte do plano. Aliás, Ele tem que fazer parte desse plano. Se você pensa em mudar, você tem que deixar Deus em primeiro lugar. Se você pensa em mudar, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Em outras palavras, quando você estiver pronto para mudar sua vida e viver de acordo com o caminho de Deus, quando você estiver pronto para se render completamente a Ele e começar a viver segundo suas instruções e leis, como ensinado na Bíblia, então você vai começar a analisar cuidadosamente para onde está indo e como e onde pisa
andando na luz de Deus. Preste atenção nisso, querido. Deus quer que você caminhe na perspectiva da vontade e da obra dele. Preste atenção nisso. Mas como mudar, como andar nos propósitos de Deus? Em terceiro lugar, devo remir o tempo, o texto diz, usar meu tempo com sabedoria e a meu favor. A seguir, o apóstolo Paulo, ele apresenta um terceiro requisito aqui, essencial para fazer grandes e importantes mudanças na vida do servo de Deus. Ele escreve em Efésios 5 que os cristãos precisam ter foco para estar remindo o tempo, porque os dias são maus. Versículo 16, ele escreve isso. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, com seus problemas, dores, tragédias, torna-se muito difícil argumentar contra o que disse o apóstolo Paulo. Os dias são maus. Simplesmente é fato, querido, que vivemos em um mundo mau. O mundo jaz do maligno. Tudo que você precisa fazer é ligar a televisão nos noticiários e ver todas as coisas terríveis que estão acontecendo. Liga lá que você vai ver como é que o mundo está. É só desgraça atrás de desgraça. É só guerra, fome, peste. Muito raramente uma notícia boa, mas a maioria das notícias, elas vêm com um cunho de desgraça, de dor, de tragédia. Mas Paulo não está preocupado aqui apenas em dizer que o mundo é mau, que os dias são maus. Ele nos aponta para algo que precisamos fazer, querido. Como cristãos, nós precisamos tomar uma atitude no mundo. Precisamos entender que agora é a hora de fazer grandes mudanças na vida. É hora de mostrar o amor e a misericórdia de Deus ao mundo. É hora do cristão se levantar e dizer: Deus está contigo. Como diz o velho ditado, não há tempo como o presente para que aconteçam essas coisas. Isso é muito verdadeiro, querido. Quando se trata de fazer grandes e importantes mudanças na vida, não devemos postergar, não podemos nos dar ao luxo de esperar. Precisamos remir o tempo agora. Mas o que isto significa? Segundo Paulo, o que é remir o tempo? O dicionário grego de Thayer, ele define e classifica essa expressão grega, traduzindo com remir como pode significar adquirir de novo. Ou, neste contexto, no contexto aqui do texto que estamos lendo, usar de maneira sábia e sagrada todas as oportunidades para fazer o bem. Esse é um conceito incrível, querido, não é mesmo? Usar todas as coisas que vêm à minha mão para fazer o bem. Tudo que vier à tua mão, que se multiplique, que faça o bem. É incrível poder escolher sabiamente o que fazer com o nosso tempo. Já parou para pensar nisso? E poder nos dedicar a um propósito sagrado. Saber que aquele tempo é para servir a Deus. Paulo está dizendo que temos que deixar de gastar nosso tempo com atividades inúteis, para usá-lo em objetivos valiosos e duradouros. O ponto aqui é usar nosso tempo com sabedoria. Com sabedoria. Quantas vezes você sentiu que perdeu seu tempo com atividades que realmente não valeram a pena realizar? Quantas vezes? Muitas vezes ocupamos a nossa vida com atividades improdutivas e com coisas alheias às nossas prioridades. Temos de sair dessa situação, querido, em nome de Jesus, e começar a usar o nosso tempo com coisas melhores
e mais produtivas. Isso não quer dizer que simplesmente devemos ignorar todas as coisas normais da vida. Vamos nos isolar agora no mosteiro, só fazendo a vontade de Deus. Não é isso que Paulo está ensinando aqui, que ocupa o nosso tempo. Nós vamos continuar indo à escola, nós vamos trabalhar, nós vamos cuidar e constituir família, nós vamos nos aposentar, cuidar da nossa saúde e vamos morrer. Isso é um padrão de vida normal. É um padrão de vida normal. Todas essas coisas são naturais. E a maioria delas é boa. Mas existe uma maneira de viver uma vida normal e ter certeza de remir o nosso tempo? Existe? Existe alguma maneira de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, entendendo que agora é a hora de mudar as nossas vidas, de mudar a vida de alguém, levando a palavra, o amor e a misericórdia de Deus àquela pessoa e obedecendo fielmente a Deus? Paulo nos dá a resposta aqui na carta de Efésios. E ele diz que podemos viver uma vida normal e ainda usar sabiamente o tempo que temos para honrar a Deus. Honrar a Deus. Olha o que ele diz no final do verso 15. Que sim, como sábios, sabedoria é honrar a Deus. Ser sábio é honrar a Deus. Deus está nos desafiando nesta noite a agarrar todas as oportunidades que Ele nos dá. Ele nos desafia a usarmos nosso tempo para realizar grandes mudanças em nossa vida, aproveitando cada oportunidade para crescer espiritualmente. Podemos usar nosso tempo com sabedoria, como para edificar, construir nossa família e guiar nossos filhos para que conheçam e sigam o caminho de Deus. Quando remimos o tempo, então nos comprometemos a utilizar nosso precioso tempo com Deus, orando, estudando a Bíblia. E esse compromisso precisa ser inabalável e imutável. Eu não posso abrir mão de estar em comunhão diariamente com Deus, de alimentar a minha mente, o meu coração, todos os dias e a todo instante. Muitas vezes isso significa ou vai significar que temos que sacrificar algumas áreas da nossa vida. Às vezes temos que deixar atividades como assistir TV ou navegar na internet e usar um tempo maior com Deus, em comunhão com Ele. Essas coisas não são propriamente ruins, mas tomam muito do nosso tempo. Um quarto, ou mais de um quarto do dia, preste atenção nisso, mais de um quarto do nosso dia a gente gasta olhando o celular, entrando nas redes sociais, mandando mensagem e ouvindo mensagem. Mais de um quarto do nosso dia. Imagine, o dia tem quantas horas? 24 horas. Divide isso por 4, quanto dá? Quem é bom de matemática aí? 6 horas você gasta com internet e com celular por dia, em média. Já parou para pensar nisso? Nós estamos com uma doença crônica hoje. Eu não me lembro o nome agora, mas é uma doença que está afetando principalmente os jovens na coluna lombar. Sabia disso? Uma doença que faz o jovem ficar com o pescoço. Escoliose. Muito obrigado, fisioterapeuta. Escoliose. De tanto ficar com a cabeça baixa, olhando o celular. Isso é consequência de uma vida não dependente de Deus, querido. Essas coisas não são propriamente ruins, mas tomam muito do nosso tempo. Temos que colocar Deus no topo
da nossa lista de prioridade. E aí você vai olhar para cima, você não vai ter problema com o pescoço, você vai olhar para frente, porque é onde Deus quer que você olhe. Você vai ter novas perspectivas de vida, querido, em nome de Jesus. É importantíssimo lutarmos e nos comprometermos de verdade em usar o nosso tempo com sabedoria, para que ele seja o mais produtivo possível. Devemos pensar seriamente em uma mudança de vida, assumindo a responsabilidade por aquilo que fazemos e como gastamos o nosso tempo. Quando mudamos e alinhamos nossos valores com os de Deus, então começamos a remir nosso tempo, como a Bíblia ensina, como Paulo está ensinando aqui. A gastar o nosso tempo de maneira planejada. Devemos nos animar com a ideia de fazer valer a pena cada minuto de nossas vidas e aproveitar na presença do Senhor. Recapitulando esse ponto, o terceiro elemento essencial para uma verdadeira mudança: remir o tempo, querido. Abandonar as coisas que desperdiçam o seu tempo e dedicar-se quanto possível ao seu relacionamento com Deus. Não viva sem rumo, não viva sem propósito, querido. Deus tem um rumo e um propósito para você, que é filho de Deus. E sabe qual é esse rumo? A vida eterna. Se você viver sem rumo e sem propósito, você não vai chegar na vida eterna. Preste atenção nisso. Como andar nos propósitos de Deus? Em quarto lugar, devo conhecer a vontade do Senhor e entender o seu propósito para a minha vida. Devo conhecer a vontade de Deus e entender o seu propósito para a minha vida. Levar a sério o objetivo de realizar mudanças significativas e nunca parar de mudar. O lema da reforma é esse: reformar sempre. Quando surgiu a reforma protestante, o lema estipulado por eles era este: reformando sempre, mudando sempre, crescendo sempre, conhecendo mais a Deus sempre, sempre. Não podemos parar até que Cristo volte, e depois que Ele voltar, nós vamos continuar crescendo na graça diante do Pai. Leve a sério o objetivo de reformar a sua vida sempre. O apóstolo Paulo nos dá um quarto passo essencial para cumprir a vontade de Deus aqui em nossas vidas. Se você olhar para o verso 17 do capítulo 5 de Efésios, você vai encontrar ele falando lá: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Insensatez aqui tem a ver com falta de conhecimento. Como é que eu vou conhecer algo se eu não busco, se eu não leio, se eu não entendo, se eu não desenvolvo a minha capacidade de raciocínio e deixo que o Espírito Santo fale ao meu coração? Ele diz que se vamos levar a sério as mudanças da nossa vida, então precisamos entender, compreender o que Deus quer para nós. Eu acho que é justo dizer que a vontade do Senhor para nós é como um roteiro de vida. Ele planejou a nossa vida. A palavra de Deus está aqui, planejado, como Ele quer que vivamos. Basta conhecê-la. É o que mostra como percorrer o caminho de vida com propósito. Aqui, a palavra de Deus. Ela que nos mostra como percorrer este caminho de vida com propósito. A vontade do Senhor nos diz para onde estamos indo e como chegaremos lá. A palavra de Deus fala disso. Presta atenção, querido, você não faria uma grande viagem, se você fosse viajar de carro, você não faria uma grande viagem sem consultar, por exemplo, um mapa ou um GPS. Principalmente se você vai para um lugar onde você não conhece, um lugar onde você nunca caminhou, nunca dirigiu antes. Você precisa de um direcionamento. Senão você vai às cegas e pode
topar num buraco, quebrar uma roda, quebrar um pneu e já era, a viagem acabou. Não é assim? Pois é o que nos mostra como percorrer esse caminho. Da mesma forma, você precisa de uma orientação para a vida. Você não pode andar a esmo, você não pode andar baseado no conceito humano. Não conhecer a vontade de Deus é como não ter um mapa ou um guia, é como andar às cegas no mundo. Conhecer a vontade de Deus não é saber, por exemplo, que emprego Ele vai nos dar, com quem eu vou casar. Não é sobre obter uma resposta rápida e fácil dela, ou de cada pergunta que eu faço a Deus. Conhecer a vontade de Deus, querido, é algo muito mais que isso, muito mais além disso. Em última análise, isso tem a ver com o propósito de Deus para nós e para a humanidade. Qual é o propósito de Deus para nós e para a humanidade? Resgatar os seus filhos, os salvos em Jesus Cristo, seus eleitos. Esse é o propósito de Deus. E Ele quer que eu e você cumpramos esse propósito. Quando realmente compreendemos a vontade do Senhor na nossa vida cotidiana, ela vai mudar. Nossa visão de mundo é completamente diferente quando sabemos o que Deus está fazendo conosco e com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Quando sabemos a vontade do Senhor, então temos um guia, um roteiro para saber como navegar pela vida. Alguma vez você já pensou como deve ser andar em um campo minado? Não parece algo fácil, não. E não é fácil de fazer. Por quê? Porque geralmente as minas estão enterradas e você não tem a perspectiva delas. Você tem que, antes de pisar num campo, entrar num campo minado, você tem que fazer o quê? Você tem que olhar muito bem, observar muito bem, tentar achar algum vestígio de mina enterrada, para não pisar, porque se você pisar em cima de uma mina, já era, acabou para você. Ao entrar em um campo minado, a primeira coisa é ter certeza do espaço seguro, por onde eu vou. Ou, dito de outra forma, pensar antes de agir, raciocinar. Você tem de buscar vestígios daquelas que estão mais próximas de você. Uma das razões das minas serem tão perigosas é que ficam escondidas. Não é a mesma coisa com os perigos espirituais da vida? Eles podem não ser óbvios. Afinal de contas, a Bíblia diz que Satanás se apresenta como um anjo de luz. 2 Coríntios 11:14 descreve isso. Certas coisas podem parecer inofensivas e inocentes para a nossa vida. Não tem problema. Não, isso aí não vai dar problema nenhum. Daqui a pouco, bum. Mas na realidade podem ser minas terrestres espirituais, que você está prestes a pisar e vai explodir. E vai explodir. Por isso, é muito importante saber o propósito de Deus, a vontade de Deus para a minha vida, para poder discernir entre o bem e o mal, para poder ser levado por Deus nos caminhos em que trilhamos nesta vida. Assim como entrar em um campo minado, sem saber o quanto é perigoso, também tentar navegar pela vida sem conhecer a vontade e a instrução de Deus para a nossa vida é uma aventura espiritualmente perigosa. Se não somos instruídos no caminho de Deus, então estamos muito mais propensos a correr riscos. Então qual é o quarto passo essencial? Entender o que Deus está fazendo em sua vida e seu incrível propósito para você. Você é muito querido, você é muito especial para Deus. Você é especial para Deus. E Ele quer que você entenda e se anime por conta disso. Jesus te amou, Deus te ama.
Ele quer ver o seu bem, Ele quer o melhor para você, para a sua vida. Como então proporcionar uma caminhada dentro dos propósitos de Deus? Em penúltimo lugar, o texto nos diz: devo compreender o maravilhoso propósito de Deus, que Deus tem para nós como seus filhos, filhos de Deus. Portanto, precisamos perguntar: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o seu propósito para as nossas vidas? Vamos voltar ao apóstolo Paulo. Ele nos dá uma dica sobre a resposta em alguns capítulos antes, no capítulo 3, onde ele escreve sobre o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. O eterno propósito que Deus fez, realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. No verso 11 ele diz lá: essa é uma grande dica sobre a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas. Trazer-nos para a sua família. Tornar-nos seus filhos. Deus tem um propósito eterno em mente para nós, queridos. Fazer-nos viver eternamente na sua presença. Presta atenção, eternamente na sua presença. Mas Paulo ainda dá outra grande dica aqui sobre o cerne desse propósito, ao se referir a Deus como aquele que nos tomou para sermos da sua família, fazemos parte da sua família. O verso 15 ele diz: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. A incrível e inspiradora verdade e a grande razão de precisarmos mudar nossa vida agora é que temos a magnífica oportunidade de fazer parte da família de Deus, querido. Será que você já começou a entender isso? Será que você está começando a enxergar a vontade de Deus para a sua vida? Será que você está começando a entender o seu maravilhoso propósito para a sua vida? É tão incrível e inspirador saber que o propósito de Deus é que você e eu façamos parte da sua família por toda a eternidade. Presta atenção nisso, querido. Voltando a Efésios 3, Paulo preenche as últimas lacunas desta questão. E ele diz: e conhecer, fazer parte da família de Deus, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Deus está nos chamando para compreender sua vontade e reconhecer o seu propósito definitivo para mim e para você, querido, e para toda a humanidade. E chamar seus filhos, recolhê-los e torná-los a sua família, filhos divinos em sua família por toda a eternidade. Você está sendo chamado para sair da escuridão, das trevas do mundo, para andar com um propósito rumo ao objetivo final de Deus, que é a vida eterna com Deus. Mas como andar nos propósitos de Deus? Por último, o texto nos mostra: não espere. Mude sua vida a partir de hoje. Não espere o amanhã. Mude a sua vida a partir de hoje. Evidentemente, saber é uma coisa, fazer é outra. Então aqui há uma pergunta importante para você, meu querido irmão, minha querida irmã que nos ouve e que está aqui no templo e que faz parte da mensagem central da palavra de Deus. Será que conhecer e entender o propósito de Deus vai motivá-lo a mudar alguma coisa na sua vida? Quando você entende o que Deus quer para você, isso muda a sua vida? Sim ou não? Isso muda a sua vida, querido? Já mudou a sua vida?
Você tem bem claro na sua mente, no seu coração, o propósito que Deus tem para a sua vida? Saber do propósito e do plano de Deus para você deveria mudar tudo. Isso deveria mudar seus passos, inclusive, sua caminhada. Deveria fazer com que você passasse a andar prudentemente, planejadamente, tomando todas as medidas em questão e viver cada dia com esse grande propósito em mente. Eu vivo para estar na eternidade com Cristo. Eu vivo para Cristo. Tudo que eu faço é por Cristo. Tudo que eu falo é por Cristo. Tudo que eu penso é por Cristo. Isso deveria mudar a maneira como você vê e usa o seu tempo, inclusive. Como eu uso o meu tempo é para Cristo. Esse nível de mudança requer que você permita que Deus seja o Senhor e Mestre de cada aspecto da sua vida. Isso significa não deixar qualquer área da sua vida impedir a ação de Deus. Isso significa que você vai dedicar muito mais tempo à oração e à meditação da palavra, que não vai permitir nenhuma distração externa em seu caminho. Isso significa que você vai estudar diligentemente a palavra de Deus para descobrir como Ele espera que você viva e haja conforme as suas instruções. Parte do intuito de Deus, enquanto andamos nesta vida, é nos ajudar a remir o nosso tempo e não desperdiçarmos, mas dedicarmos a vida para Ele, com propósito. Assim, meu irmão, minha irmã, com propósito, nós vamos caminhar com Deus. Assim, nós vamos ter a presença e a mão do Senhor sobre a nossa vida, sempre, sempre nos ajudando, sempre nos orientando, sempre mostrando o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão. Deus está te chamando para compreender a sua vontade hoje. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você tem lidado com o propósito que Deus tem para você? Fique alerta, querido. Cada passo que você dá, cada caminhada, cada pensamento, cada olhar, cada fala, tem que exaltar o nome do Senhor. Mas não devemos esperar que isso aconteça. Não devemos esperar que isso amanhã venha acontecer comigo. Precisamos estar nesse caminho agora. Agora é a hora de decidir andar com Cristo, andar nos propósitos do Senhor. Agora é a hora. Deus tem que ser a maior prioridade das nossas vidas. E devemos seguir o seu caminho sem titubear, sem olhar para trás. A hora é agora para aproveitar a maravilhosa oportunidade que Deus está lhe oferecendo neste momento, meu amado irmão. A hora é agora. E parar de postergar a felicidade de viver próximo a Ele. Como é bom viver com Deus, como é bom viver e ter a mão de Deus sobre a nossa vida. Deus está lhe chamando para que você mude de vida hoje. E eu quero desafiar você que nos ouve e você que está aqui no templo a colocar a sua vida diante de Deus e falar: Senhor, eu quero andar como sábio e não como nécio neste mundo. Eu quero andar de maneira prudente. Eu quero andar como filho da luz. Eu quero andar remindo o meu tempo, porque os dias são maus. Eu quero andar conhecendo a tua vontade para a minha vida. E eu quero compreender o maravilhoso propósito que o Senhor tem para nós. Hoje eu quero mudar de vida. Hoje eu quero experimentar os teus propósitos.
O desafio para você nesta noite e para você que nos ouve é esse. Quer mudar de vida? Deixa Jesus entrar no teu coração. Deixa Ele guiar os teus passos. Deixa Ele mostrar o amor dEle, a misericórdia por você. Deixa Ele te conduzir. O teu pensamento. Volte-se o teu pensamento para a palavra de Deus. Busque-o em oração e Ele vai te ouvir. E vai responder a tua oração. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Você também que nos ouve pela internet, se puder fechar os seus olhos agora nesse instante, pense um pouco como você tem andado. Pense um pouco nos propósitos de Deus para a sua vida. Você tem se alinhado com os propósitos dEle, ou você tem andado como um nécio, como um estulto, como uma pessoa que não é sábia, buscando a sua própria vontade, o seu próprio querer. Querido, em nome de Jesus, Ele morreu na cruz por você, e Ele quer transformar a tua vida de maneira eterna. Pai do céu, Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, olha para o teu povo, que aqui está no templo e que nos ouve pela internet. Que o teu Espírito Santo incomode o coração dos teus filhos nesta noite, fazendo-nos sentir que precisamos nos aproximar mais de Ti, que precisamos viver mais contigo, que precisamos orar mais, que precisamos buscar mais a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, para mostrar ao mundo que o único caminho, a única verdade e a única vida é Jesus Cristo. E nós queremos mostrar isso com o nosso ser, sendo filhos teus. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. E obrigado por essa palavra tão desafiadora que o Senhor nos traz nesta noite. Eu quero te agradecer por esse instante. Eu quero te agradecer por estar junto com os meus irmãos aqui, louvando e adorando o teu nome. E principalmente ouvindo a tua voz, falando conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo desafio que o Senhor me dá nesta noite e dá também aos meus irmãos. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.